Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar o módulo 1, falando sobre as ideologias e revoluções na Europa no século XIX. Neste período, nós vamos falar sobre o finalzinho do governo de Napoleão Bonaparte e a reorganização da Europa, pois Napoleão desestruturou a Europa de forma geográfica, também politicamente. E após esse período de Napoleão, nós vamos ter aí algumas ideologias surgindo que influenciaram grandemente o pensamento da Europa e também aqui na América, tá? Inclusive, a influência desses pensamentos levaram o mundo também a grandes revoluções, até mesmo aí a Primeira Guerra Mundial. A Europa, então, ela vivia sob forte impacto da Revolução Francesa. Após nós tivemos, então, dando fim à Revolução Francesa, vamos ter, então, Napoleão Bonaparte, que foi responsável pela expansão da influência da burguesia. Lembrando, ele sobe ao poder sob o apoio da burguesia. Após a morte de Napoleão, vamos ter um período conhecido na história como a Era das Revoluções. Dentro deste período da Era das Revoluções, nós vamos ter o surgimento de um órgão conhecido como Congresso de Viena. Qual o objetivo do Congresso de Viena? O objetivo principal era restaurar o antigo regime, ou seja, o absolutismo. Dentre os seus princípios básicos, nós tínhamos o princípio da legitimidade, todo aquele rei que tinha o direito legítimo pelo trono foi restabelecido. Vamos ter o princípio do equilíbrio europeu, a divisão dos territórios, conforme eu falei para vocês, Napoleão ele anexou alguns territórios. E a Santa Aliança será criado, este órgão militar, para defender os interesses do Congresso de Viena, ou seja, qualquer tipo de ideia que surge ali tentando combater o absolutismo, a Santa Aliança está aqui presente. Só que o Congresso de Viena não teve aí um sucesso longo. A Santa Aliança, por exemplo, teve seu fracasso. Quais foram os motivos do fracasso da Santa Aliança? Vamos ter a política da Inglaterra, vamos ter a política dos Estados Unidos e os movimentos liberais que vão surgir principalmente em 1848. Dentre a política da Inglaterra, ela logo sai da Santa Aliança e vai apoiar movimentos de independência, principalmente aqui na América Latina. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Nós vamos ter em 1823 a famosa doutrina lá do presidente James Monroe, que levou seu nome, a doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Em outras palavras, se a Europa quiser permanecer com o absolutismo, tudo bem, mas aqui na América, quem quiser se tornar independente, acabar com o absolutismo, tem o apoio dos Estados Unidos. Essa seria aí a doutrina Monroe. E vamos ter os movimentos liberais, conhecido também como a Primavera dos Povos, uma onda de ideias liberais se espalhando pela Europa e também aqui no Brasil, tá? E, inclusive, neste ano, nós tivemos revoluções aqui no Brasil também, conhecido como a Revolução da Praia. No período do Segundo Reinado, onde nós tínhamos no governo o imperador Dom Pedro II. O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento, pela modificação e nascimento de ideologias, como, por exemplo, o nacionalismo. Isso aí, essa ideologia também faz parte do que vai levar o mundo a se chocar na explosão da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, destaco para vocês aí uma indicação de um filme que pega este período dessas ideologias, essas revoluções, tá? O nome do filme, Os Miseráveis. Então, uma indicação para vocês assistirem aí, beleza? Vamos começar então com as nossas ideologias do século XIX. Acompanhe aí na página 3. Dentre essas ideologias, nós temos como motivo a desigualdade social. Desde a antiguidade, a sociedade ela é organizada de maneira desigual. Conforme vocês conseguem perceber na nossa pirâmide social, nós temos a classificação entre uma sociedade alta, a média e baixa sociedade na nossa classificação social. E assim caminhava a humanidade até o povo tomar consciência. Realmente, será que o povo toma consciência? Muitos anos se passaram e até hoje este problema da desigualdade social não resolveu e também, ao meu ver, será muito difícil para resolver essas questões. Como você pode perceber na nossa imagem, várias pessoas dependem de forma econômica, financeira, dos setores
da alta sociedade, né? Inclusive aí até a vida delas está dependente aí nas mãos de apenas uma pessoa. Um outro fator que ilustra muito bem a desigualdade social, principalmente aqui em São Paulo, nós temos o bairro conhecido como Morumbi, com construções luxuosas, e logo colado neste bairro Morumbi nós temos aqui o bairro do Paraisópolis, né? Uma diferença aí ao extremo. Nós temos uma parte alta da sociedade centralizada bem encostado com a parte baixa da sociedade, aí uma grande desigualdade ilustrada entre o Morumbi e o Paraisópolis. A nossa figura aqui nos traz também a imagem de um diálogo entre um padre e um burguês, onde o padre diz o seguinte: meu filho, você sabia que desigualdade social agora é pecado? E o burguês, de forma ali irônica, responde: pois é, padre, olha só quantos pecadores, jogando ali a culpa justamente para o próprio trabalhador, para a própria sociedade carente. E justamente todos esses problemas de desigualdades sociais vão levar pessoas intelectuais a buscarem uma solução e a compreensão para esses conflitos. Destaco aqui para vocês o socialismo, surgindo aqui com o Karl Marx, um dos pais do socialismo científico. Marx ele vai dividir a sociedade em duas, em burguesia e em proletariado. Burguesia, nós temos aqui os donos das empresas, né, os burgueses, os capitalistas, e nós vamos ter o proletariado aqui, os trabalhadores, os pais de famílias ali que têm um salário bem menor, onde a palavra proletariado se refere a prole, o prole quer dizer filhos, né? Se você é pai de uma grande prole de muitos filhos, você automaticamente é obrigado a trabalhar para sustentá-los. Por isso nós temos a palavra proletariado. O socialismo, ele não tem apenas um único pensamento, ele se divide em três vertentes. Nós temos aí o socialismo utópico, temos o socialismo científico e temos o socialismo cristão. Vamos ver cada uma dessas vertentes. Começando como o socialismo utópico, nós temos aqui a primeira vertente, que é questionar o capitalismo. Depois, a criação de uma sociedade sem diferença de classe, e cada pessoa ganharia de acordo com o real valor de seu trabalho. Parece muito bonito aí. Só que qual o problema neste socialismo? O problema é que você não tem uma teoria para chegar a essa sociedade perfeita. Então, como você não sabe como chegar nessa sociedade perfeita, nós chamamos de utopia. Deixo a indicação aí também para vocês uma obra do Thomas More, o livro chama Utopia, faça uma leitura, é interessante para você conhecer ali aquele mundo perfeito que Thomas More descrevia, só que você realmente não tem um caminho para chegar nesta sociedade perfeita, por isso chamamos socialismo utópico. O outro socialismo defendido aí por Karl Marx e Friedrich Engels, nós temos o socialismo científico. Qual é a diferença do socialismo científico? Marx e Engels, eles também vão querer uma sociedade assim, uma sociedade perfeita. Só que a diferença é que Marx vai começar a estudar desde o início da sociedade, das primeiras comunidades, como funcionava a economia, a organização, até chegar aí os nossos dias, nós vamos ter um processo tentando chegar ao auge, ao comunismo, que seria uma sociedade perfeita no pensamento do socialismo científico. Principais bases teóricas, nós vamos ter a luta de classe como meio para você chegar nessa sociedade perfeita. A causa da injustiça social, ela está resumida no capitalismo industrial. Então, para o socialismo científico, é preciso destruir o capitalismo industrial. A burguesia industrial se apropriava da mais-valia, ou seja, da mão de obra ali barata, você pagava ali pouco, explorava a mão de obra, o trabalhador fazia hora extra e você não pagava por isso. Então, nós tínhamos uma exploração da burguesia em cima do proletariado dentro do pensamento do socialismo científico, tá? E qual o caminho para você chegar, então, à sociedade perfeita?
através de uma ditadura do proletariado instaurada por uma revolução social, uma revolução trabalhadora. Então esse livro aqui, que é o Manifesto Comunista de Karl Marx, vai incentivar os trabalhadores a pegarem armas e criar uma revolução, tirar a burguesia do poder e instaurar então essa sociedade perfeita. Pessoal, sabemos que isso aí não funcionou, tivemos grandes exemplos aí, como por exemplo a União Soviética, a China do Mao Tse-tung, a Coreia do Norte, Cuba e outras regiões. Não tem funcionado, o derramamento de sangue não é a solução. A outra vertente que nós temos é o socialismo cristão. O socialismo cristão, ele tem a sua base no Papa Leão XIII, tá? Que com as suas encíclicas tem colocado ali a sua posição, condenando a exploração capitalista e dentro da religião sendo um instrumento capaz de colocar fim a desigualdades no mundo. Resumindo, o socialismo cristão, ele é contra a exploração capitalista e é contra a revolução armada pregada pelo socialismo científico. Já que vocês conheceram as teorias do socialismo, vamos para mais uma ideologia. Nós temos aqui o anarquismo. A partir da Revolução Francesa surgiram ali aquelas ideias liberais. Eu nem chamo de ideias liberais, eu chamo de libertinagem, né? Porque você realmente não sabia o que era liberdade ou libertinagem ali na França. Houve uma inversão de valores, um derramamento de sangue. Se você queria uma liberdade, você já começou a proibir a religião. A França se decretou uma nação sem Deus, então foi uma confusão sanguinária fora do controle. E neste período surgem justamente essas ideias conhecidas como anarquismo. E o anarquismo também tem duas correntes. A primeira corrente, baseada no pensador Proudhon, seria uma mudança social pacífica, totalmente diferente do Bakunin, onde ele vai defender uma revolução e destruição das estruturas vigentes. O que seria um anarquismo? A palavra ana vem de contra, né? Arquia, poder, ou seja, contra um poder, contra um governo. Então eles não aceitam a ser governados. O máximo que eles irão aceitar seria uma representação sindical, tá? Então trocar ali governos por sindicatos. Uma outra vertente de grande importância, vai ser um dos pivôs da Primeira Guerra Mundial, é o nacionalismo. Fica fácil representar. No Brasil nós temos aí praticamente aquele amor à pátria, à nação, vestir a camisa da seleção brasileira, né? É uma parte aí do nacionalismo. Uma outra parte nós temos aquele desejo também de pertencer a um povo, a uma nação. Você vai ver países se tornando independentes de um império e formando ali a sua própria nação. Esse já é uma outra fase do nacionalismo que vai trazer muito conflito também entre essas grandes potências. Então vamos lá para a definição de nacionalismo no dicionário. É a preferência por tudo que é próprio de uma nação, doutrinas políticas, religiosas, cultural e social. Assim se torna um sentimento entre os indivíduos de uma mesma nação. Definição de socialismo. Exemplos nós tivemos na história, principalmente no período aí da Segunda Guerra Mundial, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Uma outra vertente nós temos aí baseada também no capitalismo, nós temos o liberalismo, tá? Nós temos aí duas ideias de liberalismo. O liberalismo, você ter liberdade de expressão e pensamento, e temos o liberalismo econômico também baseado aí no Adam Smith, considerado como o pai do liberalismo, onde você vai defender a menor participação do Estado e a maior participação da economia, ou seja, o Estado não pode ter intervenção na economia. E isso fez com que gerasse a primeira grande crise econômica dos Estados Unidos, tá? A Grande Depressão em 1929. Adam Smith defendia a prosperidade econômica, acúmulo de riquezas, trabalho livre e não deveria existir agente regulador e interventor. Fica uma sugestão à galera que pretende fazer aí contabilidade, é um ótimo livro usado ainda até hoje, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, considerado então como o pai da economia moderna.
Agora que vocês aprenderam as ideologias que fizeram parte da Europa, essas ideologias vão se espalhar, vão se chocar, causando algumas revoluções. É o que ficou conhecido como a Revolução de 1848, surgido também ali na França, se espalhando ali por outras regiões da Europa, inclusive até no Brasil. Essas revoluções ganharam o nome de Primavera dos Povos. Iremos falar um pouquinho mais para frente. Vamos analisar o contexto neste período. Tivemos aí tentativas fracassadas de tentar restaurar o absolutismo pelo Congresso de Viena, a Santa Aliança, mas não houve sucesso. A ferramenta do mercantilismo era o colonialismo neste período, só que com o processo de independência, principalmente nas regiões da América Latina, foram quebrando aí este tipo de economia. Então, alguns movimentos liberais começaram a surgir. Foi o caso de Portugal, uma revolução em 1820, conhecido como a Revolução Liberal dos Portos. Isso influenciou o Brasil também, porque o rei Dom João VI, que morava no Brasil, teve que voltar para Portugal para tentar amenizar essas questões que estavam acontecendo, para que ele não perdesse também o seu trono em Portugal. Ao chegar lá, ele teve que ceder aos desejos da burguesia, estabelecendo uma monarquia constitucional. O outro evento aconteceu em 1848, a Primavera dos Povos. Este evento eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, explicando melhor esta situação. Acompanhe aí o nosso vídeo. O mundo está sempre em transformação. Quem já não teve a impressão de que o tempo e a história estão mais acelerados, mais intensos? Para quem vive hoje, pode parecer estranho, mas a humanidade já passou por mudanças ainda mais radicais do que essas. A Primavera dos Povos. Europa, 1848. Como numa onda, movimentos revolucionários tomaram uma área que corresponderia hoje a 11 países. Nunca uma revolução se espalhou tão rápida e amplamente. Várias razões estão na origem desses movimentos que questionaram a ordem da sociedade europeia no século XIX. Pouco tempo antes das revoluções, aconteceu uma quebra nas safras de batata e trigo que eram a base da alimentação popular. O custo de vida disparou e a população deixou de consumir produtos manufaturados. A crise começou no campo e chegou às fábricas. Além da crise econômica e do empobrecimento da população, outras razões alimentaram a Primavera dos Povos. Desde a Revolução Francesa, em 1789, a Europa já vivia dias agitados. Por volta de 1820, as monarquias dominavam boa parte do território europeu. Na França, o rei Carlos X indenizou os nobres que sofreram prejuízos na Revolução Francesa. A burguesia detinha os meios de produção da indústria nascente e dominava o comércio, mas estava longe de exercer o poder político. Em 1830, o rei Carlos X dissolve a Câmara e suspende a liberdade de imprensa. Essa concentração de poder provocou revoltas. Liderados pela burguesia, os franceses enfrentam a monarquia de Carlos X durante 3 dias de lutas intensas. Os 3 dias gloriosos, como ficaram conhecidos. E venceram. A vitória de 1830 sobre o absolutismo foi imortalizada por uma pintura de Eugène Delacroix. Mesmo sendo um pintor reconhecido na época e membro da aristocracia, Delacroix assistiu aos combates de perto. Sua pintura retrata a liberdade como uma figura feminina que emerge vitoriosa das barricadas parisienses. Em uma carta para o irmão, o artista revela o significado deste trabalho. Se não pude lutar pela pátria, pelo menos posso pintar por ela. A queda do rei Carlos X não significou o fim da monarquia na França, mas limitou o poder político do novo rei. Luís Felipe, que ficou conhecido como rei burguês, foi obrigado a seguir a Constituição. Mas a tensão entre a monarquia e a burguesia nunca deixou de existir. Finalmente, em 1848, 18 anos depois da ascensão do rei burguês, a burguesia volta a agitar o cenário político.
queria instaurar um novo regime na França. E não estava sozinha. Trabalhadores e camponeses também se rebelaram. Impulsionado pelas ideias liberais e nacionalistas, pela fome e ainda pelo nascente movimento socialista, diversos segmentos da sociedade se uniram na luta pela República. A França era o centro detonador das revoluções europeias. Lá, a República foi proclamada em 24 de fevereiro. Em 2 de março, foi a vez do sudoeste alemão. No dia 6 de março, a região da Bavária. No dia 13, o movimento revolucionário foi vitorioso na Hungria. Em 18 de março, na Itália. E assim se seguiu até a Revolução triunfar em todo o centro do continente europeu. Na França, a Primavera dos Povos derrubou mais um rei. Os trabalhadores chegaram a participar do governo provisório durante a República. Mas os burgueses optaram por fortalecer a política liberal e buscar um entendimento com a nobreza e os latifundiários. Depois de lutar ao lado da classe operária, a burguesia se tornou o principal inimigo dos trabalhadores. Em 2 anos e meio, a monarquia estava de volta ao poder, desta vez com o apoio da burguesia francesa. A Primavera dos Povos não durou mais que poucos meses fora da França. Todos os antigos governantes foram reconduzidos ao poder. Mas por que revoluções, que se espalharam por uma área tão grande, foram rapidamente derrotadas? Mesmo derrotadas, as revoluções de 1848 trouxeram consequências que influenciariam profundamente o futuro da sociedade. Em 2011, aconteceram vários movimentos revolucionários nos países árabes. Juntos, ganharam o nome de Primavera Árabe, uma referência à Primavera dos Povos. Eric Hobsbawm foi um dos historiadores mais respeitados do mundo. Para ele, a essência de 1848 ainda está viva na luta contra os governos ditatoriais. Foi uma grande alegria redescobrir que é possível que as pessoas saiam às ruas para se manifestar. Ainda no contexto dessas ideologias, após o governo de Napoleão, o Congresso de Viena está devolvendo ali, pela lei da legitimidade, está devolvendo os tronos aos reis que perderam. No caso, a França, que tinha sido uma república, depois um império, mas a dinastia Bourbon tinha direito ao trono, foi devolvido. O rei Luís XVI foi morto, o seu filho Luís XVII também foi morto durante a Revolução, então sobrou o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII, ele volta ao trono na França, que era um rei absolutista com medidas liberais. Inclusive, ele vai governar através de uma constituição que foi outorgada neste período. Só que isso não resolveram os conflitos, porque nós tínhamos partidos políticos com ideias divergentes. Entre eles, nós tínhamos os ultras-realistas, que defendia a volta do antigo regime, tínhamos os constitucionalistas, que defendia a Constituição, a criação de uma Constituição, e tínhamos os liberais radicais, que era aquela galera lá revolucionária que defendia a volta da República. Então essa divergência de ideia ainda está se chocando durante este período da monarquia no governo da dinastia Bourbon, o rei Luís XVIII. Morre Luís XVIII, vamos ter aí a continuação do trono ainda na dinastia Bourbon pelo seu irmão, o Carlos X. Carlos X vai criar conflitos durante o seu governo. Primeiro porque ele vai voltar àquele absolutismo total na França. Nós já tínhamos ideias liberais, a experiência da Revolução Francesa. Logicamente o povo não aceitaria regressar ao passado. Então nós vamos ter o afastamento dos liberais e constitucionalistas durante o governo de Carlos X. Isso vai criar uma revolta popular por parte da camada da burguesia, levando uma revolução em 1830. Isso vai ficar conhecida, essa revolução, como as Jornadas Gloriosas, porque justamente a burguesia, essa revolução, conseguiu retirar do governo o Carlos X.
E em seu lugar é colocado pela própria burguesia o primeiro rei burguês na história da França. Estou falando de Luís Felipe de Orleans. E nós temos então o fim da dinastia Bourbon. Lembra lá atrás que Napoleão foi colocado pela burguesia e governou defendendo o interesse da burguesia de início? Pois é, não é diferente aqui com o rei burguês, tá? O rei é Felipe de Orleans, vou chamá-lo de rei burguês para facilitar. Esse rei, então, ele traz privilégios apenas para a burguesia, vai trazer o liberalismo econômico, nós vamos ter aí uma oposição, lembra lá daquele partido, os ultra-realistas? Pois é, vai trazer uma oposição aí entre esses ultra-realistas, os socialistas e os republicanos, e isso vai levar aí a segunda onda revolucionária. Neste período, nós estamos vivendo a segunda revolução industrial na França. Só que temos aí uma crise, as novas condições da indústria, dos trabalhadores, nós vamos ter aí crises climáticas também que estão abalando a economia, demissões de funcionários, tudo isso no ano de 1848 está gerando uma onda revolucionária, o que nós falamos lá atrás, que vocês viram no vídeo, conhecido como a Primavera dos Povos. E por toda a Europa, Brasil, tivemos os reflexos desta revolução dos povos. Inclusive no Brasil, falei para vocês, tivemos a Revolução da Praia, tá? Uma revolução lá na Rua da Praia, em Recife. Em meio a essa revolução, ele perdendo o apoio da população, não só da população, mas a própria Guarda Nacional retira o apoio a Felipe, onde ele é obrigado a abdicar do trono. Então o rei burguês acabou abandonando o trono. E nós temos então instaurado agora um governo provisório, que será responsável por elaborar uma eleição, uma constituição, e adivinha quem vem para o governo agora? Nós temos retornando a dinastia Bonaparte. É isso mesmo, nós vamos ter agora um descendente de Napoleão, o seu sobrinho. Temos aí Luís Napoleão. Nas eleições, Luís Napoleão, ele é eleito então com 73% dos votos, se tornando presidente da Segunda República da França. Ah, teve outra república? Sim, teve outra. A primeira, lembra, foi lá na Revolução Francesa. Aqui nós temos então a proclamação da Segunda República da França. Seguindo os passos do seu tio Napoleão, nós temos então Napoleão III, assim como ele se intitulou. Ele, em 1851, ele dá um golpe de Estado, tentando proclamar mais uma vez o império na história da França. E nós temos então agora, saindo da Segunda República, o início do Segundo Império, que vai durar de 1852 até 1870. Então Napoleão III, como ele passou a ser chamado, tenta restabelecer o novo império. E este período é um período de crescimento em seu governo. Vamos ter uma modernização da França, desenvolvimento industrial, participação da França em guerras, anexação de territórios, até que nós vamos ter uma outra guerra que vai marcar a situação e queda deste governo. Estou falando da Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra aconteceu em 1869 até 1870. Pessoal, consequências dessa guerra também levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. O que foi essa Guerra Franco-Prussiana? Nós estamos vivendo um período de unificações, não existia ainda a Alemanha, existia 39 reinos sob a liderança da Prússia, eles estão se unindo, formando aí o Segundo Reich, o Segundo Império Germânico. E a França está se incomodando com isso, tendo ali a formação de um grande império ao redor das suas fronteiras, questões econômicas sendo envolvidas, e a França acaba não gostando nada disso. Até que essas duas nações entram em conflito numa guerra conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Final da guerra, Napoleão ele vai acabar armando até mesmo a população para vencer na guerra. A população que eu digo o seguinte, donas de casa, trabalhadores, até mesmo crianças, irá armar a sociedade francesa para realmente colocar todo mundo ali para tentar vencer a guerra. A guerra na França foi um fracasso, foi um desastre, isso aí causou crises econômicas, como consequência nós vamos ter a Comuna de Paris, tá? A população já estava armada,
e isso facilitou para que acontecesse uma revolução na história da França. Nós vamos ter na história o primeiro governo socialista a se instalar na história da França, conhecido como a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? Como eu falei para vocês, foi o primeiro governo socialista a assumir um governo na história do mundo, na história da França, tá? Só que esse governo teve um período muito curto de tempo, foi sufocado pelo exército do general Adolphe Thiers, inclusive acabou se tornando presidente aí com a proclamação da Terceira República da França. Acompanhe um pedacinho do vídeo só para vocês verem aí a Comuna de Paris. Pessoal, então esse governo socialista durou apenas média de 72 dias, tá? Então foi um pequeno período de tempo onde o socialismo se instalou no governo da França. Como vocês acompanharam no vídeo, houve um grande massacre onde o governo de Adolphe Thiers acabou sufocando este movimento. E tivemos a proclamação da Terceira República Francesa. Ainda no contexto da Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos algumas consequências. Faça uma pausa aí que irei passar para vocês um pouco mais à frente aqui as nossas consequências, tá? Vamos continuar aqui com o processo de unificações, conhecido como unificações tardias. Por que esse título, unificações tardias? Porque nós já tínhamos ali a formação de algumas nações, como por exemplo Portugal, tivemos aí a França, tivemos a Espanha e entre outras nações que já haviam se formado. Mas a Alemanha e a Itália se formaram em 1870, mais ou menos tiveram ali a sua conclusão, 1871. Por isso nós chamamos de unificações tardias. Vamos começar então com a história da Itália, sobre a liderança de Piemonte. Nós tínhamos ali o rei Vítor Emanuel, onde vai buscar ali, juntamente com Sardenha, essa liderança de Piemonte e Sardenha, unificando todos os 7 reinos, no que nós teremos a formação de um novo país conhecido como a Itália. Quais foram os fatores para essa unificação? Vamos ter a principal ideologia que nós comentamos lá atrás, o nacionalismo, aquele desejo de pertencer a uma nação. Vamos ter a burguesia industrial tentando eliminar as barreiras alfandegárias, né? Ou seja, não precisar pagar pedágio para você passar de um reino para outro. Se você une esses reinos, eliminamos as taxas de pedágio. E eliminar a influência externa, principalmente da Áustria. Vamos ter aí um grande nome que se destacou nesse processo, foi o Conde Camille de Cavour, sobre o rei Piemonte Vítor Emanuel II. Nem todos concordavam com este processo, é o que nós vamos ver uma resistência de um pequeno território conhecido como Patrimônio de São Pedro. É mais fácil vocês conhecerem esse território hoje pelo nome de Vaticano, tá? Mas na época não existia o Vaticano, eram as terras do Patrimônio de São Pedro, onde era a sede do catolicismo. O Papa não aceita a integração. Lá na França, o Napoleão III vai acabar dando apoio aí ao Papa e justamente a Itália acaba se unificando, se formando sem a presença e o consentimento do Patrimônio de São Pedro.
Essa situação vai ficar em aberto até o ano de 1929, onde será resolvida apenas com o Tratado de Latrão por Benito Mussolini, já perto da Segunda Guerra Mundial, onde esse acordo com a Itália, Mussolini e a Igreja Católica será assinado e nós vamos ter a formação do menor país do mundo, que é o Vaticano, com menos de 1 quilômetro quadrado. Nessa unificação, nós ainda não temos uma única ideologia, nós temos diferenças, principalmente na parte norte e na parte do sul, onde a parte norte defendia um governo pela monarquia e a parte do sul vai defender uma república. Logicamente, acabou ganhando aí a parte do norte, o acordo feito pela Itália, dando a monarquia, e lembra lá daquele rei Piemonte, o Vítor Emanuel II, ele acaba sendo o rei da Itália. Vamos partir agora para outra nação que também está se formando pela união de 39 reinos. Desde lá dos tempos antigos, a França e a Alemanha pertenciam lá ao Império Carolíngio. Após esse período ali, com o Tratado de Verdun, nós tivemos a divisão do Império, onde acabou se formando o Sacro Império Germânico, decretado então na história da Alemanha como o primeiro Reich. A palavra Reich remete-se a império, ou seja, o primeiro império. Após o Congresso de Viena, essa região foi dividida em 39 estados. Então, desses 39 estados, a Áustria era presidente, só que também, tentando fugir da influência da Áustria, nós temos aqui a Prússia, que vai liderar esses 39 estados em uma unificação. Inclusive, nós vamos ter até um acordo comercial sendo criado aqui, inclusive deixou até a Áustria de fora dele, que é o acordo conhecido como Zollverein. Seria um acordo alfandegário, um acordo comercial, com algumas características parecidas também como o Mercosul. Para a unificação alemã, o rei Guilherme vai convocar o chanceler Otto von Bismarck, como primeiro-ministro, que será responsável pela unificação desses estados. A partir de 1860, nós temos então um grande desenvolvimento industrial prussiano, sobre as indústrias voltadas para questões bélicas, ou seja, indústrias se preparando para uma potência militar, fabricações de armas, mantimentos, uniformes e assim por diante. Então a Alemanha ela se desenvolveu grandemente de forma militar, se programando aí como indústrias de guerras. 1869 até 1870 acontece aí o que nós vimos aqui atrás, a Guerra Franco-Prussiana entre a França e a Prússia, que nós já falamos. Ficou para mim passar para vocês as consequências, lembram? Então o seu fim foi na Batalha de Sedan em 1870, onde não apenas derrotou a França, mas humilhou a França. A vitória aí da Prússia acabou humilhando grandemente a França. Dentre essas humilhações, nós tivemos aí como sendo obrigado a França a pagar indenização de 5 bilhões de francos para a Prússia, ceder os seus 2 maiores territórios comerciais, que era Lorena e Alsácia, e o Palácio de Versalhes foi emprestado para a coroação de Guilherme I, onde foi proclamado o segundo Reich na história da Alemanha, o segundo Império Germânico. E, logicamente, isso também levou reflexos e consequências para a Primeira Guerra Mundial. Você vai ver que o Tratado de Versalhes, por exemplo, a França vai dar um troco aí na Alemanha, Vai pegar de volta os 2 territórios comerciais, vai pegar indenizações e assim por diante. Então você percebe que ficou aí justamente uma mágoa carregada aí durante este período que levou também à Primeira Guerra. E aqui na foto nós temos a proclamação dentro do Palácio de Versalhes na França, ou seja, a coroação do Império Germânico foi feita dentro do Palácio de Versalhes. Foi uma grande humilhação na história da França. Pessoal, encerramos nossa matéria. Como vocês perceberam, é bastante conteúdo, são muitos assuntos, várias ideologias, várias revoluções. Portanto, façam a leitura aí em todo o módulo 1. Agora é com vocês. Exercícios da página 7 até a página 10. Até a próxima!